e amém. Quem está feliz aí com Jesus? Amém? Então nós vamos receber agora com muita alegria, com muito carinho, mas com muita alegria mesmo, o meu amigo pastor Cacá. Vamos recebê-lo com alegria, este homem de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado. Bom dia, Lagoinha, Lisboa. Alegria estar aqui, nessa casa que eu amo tanto. Quero agradecer em primeiro lugar, pastor João, pastora Gisela, por nos receberem, por me receber. Eu sou o Carlos Henrique Lamounier, meu nome, pastor Cacá. Sou pastor da Lagoinha já há alguns anos. A Lagoinha em Uberlândia começou na minha casa. Então, para me apresentar àqueles que ainda não me conhecem, eu já preguei aqui algumas vezes, mas sempre tem alguém que a igreja tem crescido muito, graças a Deus, que não me conhece. Eu sou pastor voluntário. Lagoinha em Uberlândia começou na minha casa. Hoje já uma igreja fundamentada. Hoje eu estou em Belo Horizonte. Estou participando e pastoreando junto com o pastor Sandro a Lagoinha no Vila da Serra e apoiando o pastor Flavinho lá na Matriz, né? Uma alegria estar aqui. Sou pastor voluntário, eu sou advogado no Brasil. Já há quase 20 anos, sou advogado também em Portugal, por isso eu sempre tenho estado aqui, amo também essa nação. Estive aqui no CRI, né, na conferência do CRI, no CRI Experience, foi fantástico, tive a honra de poder estar aqui falando também, com pessoas tão maravilhosas, e é lindo ver essa igreja crescer, e que ela possa crescer cada dia mais de maneira saudável. Queria honrar a vida do pastor João, da pastora Gisela, que eu conheço o coração deles, um coração disposto a servir, a amar, pastores assim, de um coração que ama cada um de vocês. E vocês são privilegiados de ter pastores que têm esse amor, que têm esse carinho. E quem vê essa igreja linda hoje, quem vê a foto, não sabe do vídeo, né? Não sabe da história do que o pastor João e a pastora Gisela passaram para que vidas, famílias fossem transformadas, curadas, famílias assim transformadas, casais transformados. Como ontem eu vi as fotos, que lindas as fotos de ontem dos casais, né? E glória a Deus pela vida dessa igreja, do pastor João e de cada pastor dessa casa também, que tem trabalhado aqui. Viu? Um prazer estar aqui. Eu queria também dizer que eu sou pai, essa é a parte mais importante, casado com a Júlia, a minha esposa, que eu amo muito, está no Brasil, mas ela chega na terça-feira. Tenho 3 filhos, Luca, Luiz e Sofia, 8, 5 e 3 anos de idade. E então, somos aí essa família, que onde nós estamos, a gente tem procurado revelar do amor e da graça de Deus. Amém? Então, falando um pouquinho, e no mais, servo do Cristo vivo, que é o mais importante, todos nós somos. E eu queria trazer para vocês hoje uma palavra fundamentada no livro de Timóteo, da carta do apóstolo Paulo para Timóteo. E o título da nossa pregação hoje, daquilo que nós vamos aprender juntos, é Fundamentos de uma Fé Saudável. Amém? Temos vivido tempos difíceis, tempos complicados, né? Temos, assim, a mídia tem trazido para nós tantos escândalos de igrejas, escândalo envolvendo um pastor mirim, escândalo envolvendo uma igreja que o pastor foi pego em adultério, que o pastor estava levando vantagem indevida. E isso tem em todos os lugares, isso tem na igreja católica, isso tem em várias profissões, enfim, não deveria ter. E naquele tempo também, o apóstolo Paulo, ele que tinha um filho na fé, digamos assim, que caminhava com ele, que era Timóteo, jovem Timóteo, ele escreve uma carta para Timóteo, que aprendia tanto com o apóstolo Paulo, sobre tomar cuidado com tantas ideologias erradas, tantos princípios e tantas coisas que fugiam ao evangelho verdadeiro, ao evangelho saudável. E ele admoesta
Timóteo, nessa carta, ele escreve para Timóteo, para falar, ó Timóteo, cuidado com esse tipo de pessoa, cuidado com isso, cuidado com aquilo, na igreja você deve se portar assim, você tem que ser um homem dessa maneira, e em todo tempo, Paulo traz para Timóteo, a palavra de Deus nos ensina, que o que ele tira de tudo para a gente aprender, é não sermos religiosos. Então eu queria que você aqui pudesse pensar que o Evangelho de Cristo, ele não é uma religião, ele é muito mais do que isso. O Evangelho de Cristo, ele é pautado numa relação de pai e filho, numa relação de amor, de graça, de vida. Jesus não era evangélico, não era católico, não existia o catolicismo, nem a igreja evangélica. Ele era um filho de Deus, o primeiro filho de Deus, que se entregou na cruz, para que eu e você pudéssemos também usufruir dessa filiação. Amém? Então fala bem alto assim, eu sou filho de Deus. Esse é quem você é, filho. Você não é um devoto apenas, você não é um fariseu, você não é um religioso. Ah, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou católico. Não, eu sou filho. O que é que você é? Então fala de novo, eu sou filho de Deus. Amém? Então gostaria que abrissem na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz assim, partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e uma consciência de uma fé sincera. Alguns, se desviando dessas coisas, voltam-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então, o apóstolo Paulo escreve para Paulo logo no início, eu roguei que você permanecesse em Éfeso, Timóteo, e que você não dê atenção a doutrinas falsas, a ensinamentos que não vão de acordo com aquilo que o Evangelho de Cristo nos ensina. E o primeiro ponto de uma fé saudável, de uma doutrina saudável, que o apóstolo Paulo admoesta Timóteo, a igreja, e ele pede para Timóteo, você está em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande naquela época, era um berço intelectual. Eu tive o privilégio de, o ano passado, estar na cidade antiga de Éfeso, uma cidade maravilhosa, onde tinham muitos estudiosos. Paulo morou ali por alguns anos também, e ele disse, fica aí, porque tem gente que está começando a ensinar uma base de uma fé cristã, que não é pautado no amor, que não é pautado na graça, que não é pautado em ensinamentos do Evangelho. E o primeiro fundamento que eu queria estabelecer, e eu queria trazer para vocês esse conhecimento hoje, para que a gente possa compartilhar da palavra verdadeira do Cristo vivo, genuína, é que a fé verdadeira, saudável, ela é pautada no Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Ela é pautada no Evangelho de Cristo Jesus. Não sei se deu tempo do pastor Wesley colocar os tópicos, né? Mas o primeiro tópico ela é pautada, se você está anotando aí, no Evangelho de Cristo. Então anota aí, você que está anotando, nas notas do celular, no caderno. Primeiro fundamento para você viver uma fé saudável, ela tem que ser pautada no Evangelho que Cristo nos ensinou. E o Evangelho que Cristo nos ensinou, a premissa maior é que você é filho. O que você é?
filho. Fala, eu sou filho, de novo. Você tem que sair daqui hoje pulando, falando, eu sou filho de Deus, esse aqui eu sou. Então deixa eu te explicar uma coisa. Antes de você ser filho da Maria, do José, do Zacarias, do Francisco, do Pedro, você é filho, você é filha de Deus. Você é filha de um Deus de amor. E quando Paulo traz a doutrina verdadeira e admoesta Timóteo, ó, cuidado com o pessoal aí que está ensinando doutrina falsa, que está vivendo nessa terra como se esse mundo fosse acabar amanhã, ensinando que a nossa vida acaba nessa terra. Não, a nossa vida não acaba nessa terra. E antes do seu pai ser o José, o Francisco, o Pedro, a Maria, sua mãe ser a Josefina, a Maria, enfim, você tem uma identidade, uma filiação eterna, você é filho de Deus, foi amado por Ele. Por isso que o Evangelho diz que Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, quem sabe esse versículo aqui? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o Filho dele por você, para que você também fosse filho. E ele, sendo o unigênito de Deus, se transformou, depois de se entregar na cruz por você, no primogênito. Porque agora todos nós somos filhos de Deus. E nós podemos celebrar hoje a vida do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, que se entregou por nós, mesmo quando nós não merecíamos, pecadores que somos, mas santificados simplesmente pelo sangue dele, pela misericórdia dele. Amém? Então, primeira coisa que você tem que entender é a sua identidade, é quem você é, filho. Não tem como você viver um evangelho verdadeiro sem ter a total noção, clareza, extensão de que a sua vida não termina nessa terra, que você é eterno. Você é eterno. Por isso o apóstolo Paulo diz também que se a nossa vida, abre aspas, ele diz assim, termina nessa terra, nós somos os homens mais infelizes do mundo. E ele diz o seguinte, abre aspas, então comamos, bebamos, vamos para a boate, vamos curtir, vamos chapar, vamos beber, pegação. Porque se a nossa vida se resume a essa terra, nós somos os homens mais infelizes. Nós somos o povo mais infeliz dessa terra. Por que nós não temos prazer nisso? Porque nós entendemos a eternidade. Nós entendemos que nós somos filhos de um Deus de amor, que a nossa vida não termina aqui. E Ele nos admoesta para essa fé saudável, que é uma fé saudável, que não nos ensina que nós não podemos fazer isso ou aquilo por conta de uma lei. Porque senão eu vou para o inferno. Ah, se você pecar, você vai para o inferno. Não! Não é isso. Isso não tem nada a ver com a fé saudável. A fé saudável tem a ver com a consciência de que você é um filho de Deus. E que por um plano maravilhoso de Cristo, Ele te colocou nessa terra, de maneira transitória e passageira, para cumprir um propósito eterno. E você é filho desse Deus, e a relação de pai e de filho é uma relação de amor, é uma relação de transparência, de entrega um pelo outro, de um querer conhecer o coração do outro, se relacionar com o outro. Esse é o seu pai. E aí você vai falar assim, aí você muda o seu entendimento, aí você vai falar assim, pai, eu não quero pecar porque eu quero te agradar, pai. Eu não quero beber, não quero ficar enchendo melão, chapando, fazendo o que não deve, porque eu quero poder ser luz na vida do meu irmão. Olha para o irmão que está do seu lado aí, fala assim, eu quero ser luz na sua vida. Eu quero ser revelação do amor de Deus na sua vida, da revelação do amor do Pai na sua vida. Amém? Você entendeu que você está aqui para cumprir um propósito eterno. Esse é o Evangelho de Cristo. Amém? Eu queria que a gente abrisse a palavra lá no livro de Efésios, no capítulo 3,
ainda pautado nesse Evangelho de Cristo, que é baseado no Evangelho, a nossa fé saudável, diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 16. Todos abriram? Amém? Diz assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Olha a oração do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta para os Efésios, próximo da carta para Timóteo, e Timóteo estava em Éfeso. Oro para que as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo, para que pela fé você possa entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Deus. A minha oração hoje é para que você possa entender, como Paulo orou, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus pela sua vida. Porque você entendendo essa profundidade, você vai mudar a sua mente. E você não vai viver uma fé baseada numa religião, ou numa permuta. Ah, eu não posso pecar, senão eu vou para o inferno. Senão, não. Eu não vou pecar porque eu tenho um pai. E Ele me amou primeiro. E o céu não é um lugar para onde eu vou. Não é. O céu é a minha casa. É de onde eu vim. E meu pai me enviou, porque na palavra dele está escrito que nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa terra não é daqui. A nossa nação eterna não é aqui, não é Portugal, não é Brasil, não é França, não está na Ásia, não está na África. A nossa nação eterna é dos céus. O céu não é um lugar para onde você tem que batalhar para ir, porque você não merece ir para lá, nem eu, nem você, nem a Madre Teresa de Calcutá, nem ninguém. Ninguém merece, é graça. É isso que Paulo estava ensinando. Timóteo, cuidado com os falsos ensinamentos. Nos últimos dias, Timóteo, muitos vão ficar ensinando que você tem que dar uma contrapartida para Deus, porque se você não fizer isso, e se você não fizer aquilo outro, você não vai para o céu. Mas não. O Evangelho da graça de Deus, ele é pautado no amor de Cristo por nós, que entregou o seu Filho. E o céu é um lugar para onde nós vamos voltar. Não é um lugar para onde a gente vai. É para onde a gente vai voltar, é de onde a gente veio, porque eu sou filho dele. Por isso que a palavra de Deus ensina, porque você é filho, que se seu pai ou a sua mãe te desamparará, eu não te abandonarei. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quem não vai te abandonar é Deus Pai. Porque os nossos pais vão falhar, nossa mãe vai falhar. Você pode ter sido abusada pelo seu pai, abusado pela sua mãe, seja física, emocionalmente, pelo seu irmão, traído pela sua esposa, pelo seu marido, aquilo doeu. Mas deixa eu te falar, o seu pai nunca vai te trair, nunca vai abusar de você, e Ele nunca vai te abandonar, porque Ele escolheu te amar. Ele escolheu. É graça. Esse é o Evangelho de Cristo. Se seu pai e sua mãe te abandonou, hoje você pode falar: eu não sou um abandonado, porque Cristo me amou. O meu Pai eterno me amou. Amém? O Evangelho é a base de uma fé saudável. É o Evangelho de Cristo.
A morte dele naquela cruz inaugurou um novo tempo para nós, de graça, de vida. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, abre Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa ter a sua mente renovada, e é isso que Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, fique com a mente firme, fundamentada no Evangelho, renova a sua mente. O mundo não vai acabar aqui, você não precisa ficar lutando para ganhar dinheiro demais, porque tudo vai ficar aqui. Deus tem tudo isso para nós? Tem, mas deixa eu te falar, você tem um propósito para cumprir, amém? Você tem um propósito para cumprir, assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, amém? E diz assim, o segundo ponto de uma fé saudável, que eu queria colocar, primeiro é você entender a sua identidade de filho, compreender a largura, o comprimento, a profundidade do que é ser um filho de Deus. E o segundo ponto, convicção da eternidade, certeza da sua origem, natureza e propósito. Lá em Efésios, está em Efésios, deixa eu só pegar aqui. Efésios 4, versículo 17. Diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no seu entendimento e separados da vida de Deus por conta da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O apóstolo Paulo está falando para os gentios, eles estão com um pensamento, assim, bloqueados. O pensamento dele não consegue entender essa graça, eles estão achando que o mundo termina aqui, a terra acaba aqui, mas não. E aí a gente volta para Romanos 12, que você precisa o quê? Renovar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. Lê a palavra. Como que eu renovo a minha mente, pastor Cacá? Lê na palavra, acorda cedo, lê a palavra. Senhor, deixa eu estar orando, deixa eu estar te buscando. Terceiro ponto que eu queria colocar aqui é amar. Amar. Anota aí, o primeiro ponto é pautado no Evangelho de Cristo, quem está anotando. O segundo, a gente ter a convicção da nossa eternidade. Amém? Certeza de que você é um filho de Deus. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, amar. E é o amor que procede de um coração puro, sem religiosidade. É um amor que não espera nada em troca. Nós estamos acostumados nesse mundo ao quê? Vou me relacionar com o fulano, porque o fulano é conhecido, o fulano é CEO da empresa tal, o fulano é meu chefe, vou chegar perto aqui do pastor João, um cara influente. Vou chegar perto aqui do Francisco, quero chegar perto dele, porque ele tem algo para me oferecer. E o apóstolo Paulo admoesta também Timóteo, para que o amor seja puro, seja sem fingimento. O amor é a base de uma fé saudável. A palavra de Deus é simples. É simples. E eu queria que você abrisse a sua palavra em Mateus capítulo 25, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Versículo 35.
Versículo 31, vamos começar, Mateus 25, versículo 31, amém? Todos encontraram? Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aonde que estiveram à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos o de comer, ou te vimos com sede, te demos o de beber? Quando que te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Até aqui, olha que maravilhoso. O que Jesus está nos ensinando aqui? É muito lindo. Ele está ensinando o princípio do relacionamento. E como aqueles homens eram religiosos. Fala com seu pai agora, fala com seu pai, porque ele é o seu pai. Fala assim: Pai, pelo Espírito Santo, abre a minha mente. Fala com ele no seu íntimo, fala assim: Pai, abre a minha mente. Fala alto, fala assim: Pai, abre a minha mente, transforma o meu entendimento, para entender o teu evangelho, para eu viver, fala com ele, uma fé saudável, amém? Diz assim, olha só, versículo 34 que a gente leu: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vem benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Ele já separou a nossa casa eterna. É isso que ele está dizendo. A Bíblia é tão clara. A nossa morada é eterna, o céu não é para onde a gente vai, é de onde a gente veio. Ele já preparou para nós, seus filhos, esse lugar de amor, de graça. Só que eles não entenderam. Eles não entenderam. E ele diz assim: quando é que nós tivemos com fome e não te demos de comer? Quando é, Senhor, que nós tivemos necessitado, não te vestimos? Quando? E ele diz: ó, quando você ajudou qualquer um desses pequeninos. Entende o coração religioso que Jesus está mostrando? Eles ajudariam só porque eles teriam uma contrapartida. Ah, Jesus, se a gente soubesse que era você, a gente ia te ajudar, mas eu achei que era só a minha prima chata que fica me enchendo o saco. Então, assim, eu não ajudei mesmo não, eu estava com tanta coisa para fazer. Ah, eu vi minha amiga, o casamento dela estava todo arrebentado, todo destruído, eu conheci o evangelho, podia ter convidado ela para ir na igreja, chamado ela para ir lá no GC, lá em casa, lá na nossa cela, mas estava tão corrido que não deu. Jesus está falando desse amor. Quem está comigo aqui? Amém? É isso. É esse o evangelho. Quando te vimos necessitado, quando te vimos com o coração ferido, se sentindo abandonado, e eu fui lá no trabalho e peguei a minha amiga e falou: vem aqui, vem aqui. Talvez essa pessoa no seu trabalho que não pode te oferecer nada, não vai ter contrapartida na relação, mas nós somos os filhos de Deus, nós entendemos a eternidade. Eu sou a entrega de Cristo, de Deus em favor do meu irmão. Eu estou conectado nele. O mundo às vezes está louco. A gente vê as notícias, tudo. A pessoa está pensando só nela. A pessoa está focada nela. Mas eu não.
eu estou ligado na vontade do meu Pai, eu sou o filho dele, eu entendi que o meu tempo aqui é passageiro, e eu preciso revelar quem ele é, por onde eu passar, porque eu estou aqui com um propósito. Amém? Esse é o Evangelho de Cristo Jesus, amar, sem esperar nada em troca. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Essa é a parábola do bom samaritano, quem que conhece aqui? Amém? Versículo 25 a 37, diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor do seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos dos assaltantes, eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhes disse: vá e faça o mesmo. Esse é o Evangelho da cruz de Cristo. O samaritano, para o judeu, era assim, por algumas questões históricas, enfim, que a gente não vai entrar aqui, era assim, povo desprezível para os judeus, os samaritanos. Mas quem que ajudou aquele homem judeu? O chefe da lei, o padre, o papa, o pastor passou, todo mundo passou, ninguém ajudou. Mas é aquele que entendeu que eu preciso amar o diferente. Eu preciso amar aquele que não pensa igual a eu preciso amar aquele que é tão diferente. Eu quero ir para a direita, ele quer ir para a esquerda. Eu quero ir para um lado, mas ele é tão complicado, ele é tão difícil. Nossa, pessoa assim, não consigo nem olhar. Esse é o Evangelho de Cristo. Porque nós éramos totalmente desprezíveis para o nosso Pai. E ainda assim Ele enviou o único Filho dEle para morrer por mim e por você. Amém? Esse é o Evangelho, pautado nesse amor de Cristo. 4º ponto, o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Para ele orar. Está lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. Vamos lá rapidinho, que o tempo está estourando. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim, lá em Timóteo: antes de tudo recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Antes de tudo, Timóteo, que você possa estar em oração. Faça o ciclo que você ora. Irmãozão, como é que está a sua vida de oração? Orar é conversar com Deus, é falar com Ele: Pai, está difícil, hoje está complicado, mas eu estou aqui. É orar por todos, pelos irmãos, pela igreja. 5º ponto, não cobiçar. Aqui, o apóstolo Paulo admoesta Timóteo a tomar cuidado com as coisas desse mundo. Não querer demais,
conquistar tesouros nessa terra. Não. Tomar cuidado. Está lá em Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 3. Diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas. E ele continua, vamos no versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem demais o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Ele está dizendo aqui que o mais importante é o quê? É o Evangelho de Cristo, que é segundo a piedade, o amor, a entrega espontânea em favor do outro. Hora nenhuma Paulo fala que ele não pode ganhar dinheiro ou deixar de ganhar, não. Mas que porque a vida não termina aqui, essa não tem que ser a preocupação primordial. E se a sua preocupação for para ganhar dinheiro, é porque eu vou poder sim ter uma vida boa, mas eu vou poder abençoar a vida do meu irmão. Eu vou poder superabundar na vida dele, eu vou poder ofertar, eu vou poder sustentar a igreja de Cristo, sustentar as viúvas, aqueles que têm mais dificuldade. O que move seu coração? O seu amor a Deus é pela sua cobiça, para se beneficiar e ter uma vida boa, e o meu irmão do meu lado que se lasque, o meu está garantido. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Que nós possamos viver esse Evangelho. Aí você fala assim, mas pastor Cacá, é difícil. Mas é um processo, é o caminho. Você vai pedindo para Deus, Pai, eu tenho ajuda sim, mas eu vou melhorar, eu quero, muda a minha mente, transforma. É uma caminhada, irmão. A luz do justo, a luz do justo é como a aurora, ela vai brilhando dia a dia, ela vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Aí você vira para mim e fala assim, nossa, Cacá, mas assim eu estou traindo minha esposa, mas eu estou assim, afundado no pecado. Irmão, deixa eu te falar, não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Você foi perdoado pelo sangue dele. Ele não quer te deixar assim, não, mas ele já te perdoou. Tira essa culpa, recebe a filiação, esse entendimento poderoso de quem você é, um filho amado. Porque essas crises de, eu fui abandonado, foi tão difícil, sim, mas a sua vida não começou nessa terra, a sua vida começou na criação do mundo, quando o nosso Pai nos criou. E você não tem que lutar para ir para o céu, você tem que cumprir o seu propósito nessa terra, porque você está entendendo dia a dia quem você é. Se você não entendeu, eu declaro sobre a sua vida, você vai entender. É pela fé, a sua mente vai ser transformada, você vai entender, eu sou filho, porque eu sou filho, Deus tem um propósito, meu Pai tem um propósito, quem que eu vou abençoar hoje? Você vai acordar de manhã cedo e vai falar, deixa eu estou nesse Uber aqui, o que Deus quer falar com essa mulher aqui? O que Deus quer falar com esse camarada aqui? Você está ligado, você está numa audiência, eu estou lá no trabalho, estou dando uma palestra, o que Jesus quer me usar aqui agora? Amém, irmão? Esse é o Evangelho de Cristo. Amém? E por último, ele diz para fugir das vontades da juventude, está lá em 2 Timóteo capítulo 2, vamos em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 ao 26, diz assim, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável, doce para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão aos que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade.
Gostaria que agora a gente se colocasse de pé já, que a gente está caminhando para o final. Esse é o ponto 6. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Esse é o ponto 6. Fugir das vontades da juventude, dos desejos da juventude e das discussões sem sentido. Sabe o que é discussão sem sentido? Você quer viver uma fé saudável na igreja? Você viu o cantor do ministro de louvor? Você viu o guitarrista, o baixista? Eu acho que ele está em pecado, fulano. Eu acho que... fala demais, fofoquinha. Você viu a filha do pastor? Sabe, essas coisas que não agregam. É isso que Paulo está ensinando para a igreja. Cuidado, Timóteo. Foge dessas conversinhas paralelas. Você é filho de Deus, você entendeu a vontade de Deus, você está preocupado em revelar quem Ele é. Se eu estou achando que o irmão está com algum problema, eu vou chegar lá, irmão, o que eu posso te ajudar? Estou vendo que você está triste. Como que é? Amém, irmãos? Essa é o 6º ponto para a gente viver uma fé saudável. O 6º fundamento: fugir das vontades da juventude. Vontade, irmão, você não enfrenta não, você foge. Foge. Tudo que aparece de pecado, você foge. Se você for, você vai cair. A nossa natureza é pecaminosa. Enquanto eu e você não recebemos um corpo glorificado, e nós vamos receber, porque uma certeza que a gente tem é que nós vamos para o aperto do Senhor Jesus. Nós vamos receber um corpo glorificado. Amém? Enquanto isso, a carne, o pecado habita em nós. Nós somos santos, é pelo sangue de Jesus. Amém? E último ponto, eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. É coerência. Isso é muito importante. Nós temos vivido uma igreja doente, porque é uma igreja que não tem coerência. O apóstolo Paulo admoesta a igreja a ser uma igreja que está procurando entender esse propósito eterno de Cristo. E às vezes você fala assim: nossa, pastor Cacá, é assim mesmo, eu estou aqui, mas aí eu estou pecando, aí eu não me sinto bem, a culpa vem e me pega. Mas deixa eu te falar, não há mais condenação para quem está em Cristo, meu irmão. Não há. E Deus, Ele quer trazer uma vida coerente para você. Coerência de vida. Coerência. Aquilo que você é na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, no íntimo, você é no público. Aquilo, pai, que você é no íntimo com seu filho, com a sua filha, você é em público. Não há máscara, não há uma máscara de religiosidade, eu queria aparentar o que eu não sou, porque eu já sou tudo, e tenho tudo que eu preciso ter, eu sou filho de Deus. É o que você é, filho de Deus. Eu não preciso mostrar que eu tenho um carro melhor, eu não preciso mostrar que eu tenho uma bolsa nova, eu não preciso, porque isso para mim é secundário. Se tiver, beleza. Se essa for a medida que Deus tem para mim, joia. Mas se não for, eu tenho o bem mais precioso dessa terra. Eu tenho o meu Senhor, e eu estou aqui para cumprir um propósito. E um dia eu vou chegar diante dEle, e Ele vai dizer assim: venha, benditos do meu Pai. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu estava triste, você me acalentou. Aquele dia no trabalho, quando eu descobri que meu marido me traiu, você me abraçou. E você falou comigo: perdoa. Porque o nosso Pai nos perdoou. E se Ele nos perdoou, você é capaz de perdoar também. Porque quando eu estava assim, enfermo, você foi no hospital, você me ajudou, meu irmão. Cristo tem se manifestado todos os dias por meio desse irmão que está do seu lado, para que você possa se revelar a Ele, meu irmão. Esse é o Evangelho de Cristo. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 5, versículo 8, o último versículo que eu vou ler, diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria casa e família, negou a fé e é pior do que um descrente. Irmão, se tem uma coisa que Jesus estabeleceu
para uma fé saudável. E é um dos fundamentos mais importantes, é a família. Porque a igreja não tem como ser saudável se a família não é saudável, porque a igreja é a família de Cristo nessa terra. Amém? Então você vai colocar a mão no seu coração agora e vai falar, fecha os olhos. O louvor pode cantar uma música bem baixinha, bem baixinho. Fecha seus olhos agora. Fecha seus olhos agora. Começa a falar com o seu pai. Fala, pai. Não fala Deus, não fala pai. Fala assim, paizinho. Hoje eu estou entendendo, a minha mente está sendo renovada. Fala com ele, eu estou entendendo que o Senhor é meu pai. Que eu sou um filho amado. Dói às vezes o abandono do meu pai, da minha mãe. Dói às vezes que eu me senti rejeitado por aquele amigo. Dói aquilo que falaram comigo. Mas isso não define quem eu sou. Fala com ele. Porque eu estou entendendo, como a tua palavra ensina em Romanos 12. Eu não me conformo com esse mundo, mas eu estou aqui renovando a minha mente, Senhor. Eu estou aqui entendendo quem eu sou, entendendo a minha identidade em Cristo, para que eu possa revelar quem o Senhor é, onde eu estiver, e para que o Senhor seja formado em mim a cada dia, formado um homem e uma mulher de amor, de graça, que não se culpa porque entendeu que foi perdoado por Cristo, e porque entendeu que foi tão amado, consegue ficar livre do pecado, consegue desarraigar daquilo que prende, não por um medo, mas pelo amor de Cristo, que já nos salvou pelo sangue dele. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Se é uma certeza que você tem aqui, irmão, que você tem o Espírito Santo, que ele foi derramado sobre toda a carne, toda. E a palavra não mente. Espírito Santo de Deus que habita no coração dos meus irmãos, quebra na mente deles todo principado, toda potestade que impede a tua igreja de enxergar quem é, que é um filho amado e querido do Senhor. Que eles possam viver em primeiro lugar na família deles, Pai, na intimidade, Pai, o perdão. Que eles possam sair daqui com esse coração de amor, de perdão. Eu queria, você que veio aqui hoje e tem vivido uma vida assim, tão sem a coerência do Espírito Santo, eu queria que você levantasse a sua mão sem qualquer tipo de constrangimento. Você que quer falar assim, pai, eu não estou entendendo o Evangelho. Eu tenho vivido só para mim, eu tenho vivido para alcançar só os meus interesses, eu não tenho vivido essa fé tão saudável, mas é o que eu desejo, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, coloca a mão no seu coração, fala com Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está tão afastado do Pai, já tem tanto tempo às vezes que não vem na igreja e quer receber uma oração especial, você que quer aceitar Cristo Jesus como seu Senhor, queria que você levantasse sua mão. E você que quer assim uma oração tão especial, sem nenhum tipo de constrangimento, levante a sua mão, todos de olhos fechados agora em oração. Queria que você levantasse sua mão. Queria que você viesse aqui na frente. Nós queremos orar por você. Em nome de Cristo Jesus. Tem gente que precisa vir aqui hoje. Vai louvando ao Senhor de olhos fechados. Vem aqui na frente. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caminharei, pois não preciso. Vem aqui. Seu Pai te chama. O seu Pai te chama. Você é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é quem você é. Você é o meu filho amado em que me alegro.
Essa é a palavra do seu Pai para você essa manhã. Você é esse Filho de Deus. Não perca a oportunidade. A palavra de Deus diz que aquele que se envergonhasse dele nessa terra, ele se envergonharia. Você não tem o porquê se envergonhar. Ele te amou, se entregou numa cruz por você. E Ele quer transformar a sua realidade, a sua mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela tua graça nessa noite, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está curando corações, está transformando realidades. Muda a mente, Pai. Muda a mente de cada um aqui. Liberta, Pai. Dê o entendimento de que é filho amado. Ainda é tempo de você vir aqui, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Tem gente para vir aqui ainda. Pode vir sem constrangimento. Nós amamos a sua vida, nós queremos que a sua vida seja uma vida linda, bonita, transformada. Você pode sair desse inferno que você tem vivido, meu irmão. Esse não é o propósito de Deus Pai, do nosso Pai, de Cristo para a sua vida. Ele tem um novo tempo para você. Hoje é o primeiro domingo do segundo semestre, como disse o pastor João. É um novo ciclo. Ele tem algo novo para você, meu irmão. Oh Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Existem pessoas que estão aqui nesta manhã. Ouça bem o que eu vou dizer. Existem pessoas que estão aqui nesta manhã que você fundamentou a sua fé até hoje na areia. E o Senhor te trouxe aqui hoje para que você fundamente ela na rocha. E todos esses princípios que nós ouvimos aqui hoje, que fundamentam na rocha, é para quê? A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, a diferença de um homem prudente e de um homem insensato. Mas é interessante que as mesmas características que um homem prudente ele vive, o insensato também vive. Correm os rios, os ventos, as tempestades, mas a Bíblia diz que aquele que tem a sua fé fundamentada, a sua casa construída sobre a rocha, os seus princípios alimentados sobre as rochas, eles não caíram, eles permaneceram firmes. Eu não posso deixar. Existem pessoas ainda que precisam declarar um novo tempo sobre a sua vida. Pastor, até hoje eu não construí a minha casa sobre a rocha, eu não construí a minha vida sobre a rocha, mas hoje eu quero fundamentar ela. E você precisa fundamentar ela dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa. A partir de hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Há pessoas que olham para Jesus, pastor Cacá, e só enxerga Ele como Salvador. Esse é o problema da humanidade. Jesus não é somente o nosso Salvador, Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas decisões, o Senhor da nossa caminhada. Se existe mais alguém, vem aqui à frente, pelo amor de Deus. Eu preciso orar por você. Vem cá, vem cá. Você hoje quer... Vem cá, meu filho, vem cá, vem cá, meu filho, vem cá, vem cá. Traz esse irmão aí, por favor, vem cá. Se existe mais alguém, vem cá que nós vamos orar por você. O seu segundo semestre, o seu segundo semestre. O seu segundo semestre, o seu segundo semestre. Eu preciso da ajuda de você. Deus chamando, ande sobre as águas, porque te abate, ó minha alma, se levante. Eu preciso. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você não vai sair. Existe um fundamento sendo gerado aqui para você hoje. Esse irmão que chegou aqui primeiro,
Traga ele aqui para mim, por favor. Aqui. Traga esse irmão aqui, por favor. Se tiver mais alguém, pode vir que eu vou esperar mais um minuto. Mais um minuto. Mais um minuto, nós vamos orar. Pode começar a orar, pastor, ministrar sobre a vida deles. Intercessores, pastores. Existe um novo tempo sendo gerado na vida desses irmãos. Ande sobre as águas, se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Igreja, estenda as mãos aqui na frente. Está sendo selado algo poderoso aqui na frente hoje. Estende as mãos sobre esses irmãos. Estende as mãos sobre eles. Comece a declarar um novo tempo na vida deles. Comece a declarar uma nova estação na vida deles. Uma estação fundamentada na rocha. Uma estação fundamentada na fé em Cristo Jesus. Uma estação fundamentada num novo tempo. Minha alma se levante, ande sobre as águas, abre os seus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas. Olha para mim aqui, vocês que estão aqui à frente. Olha para mim. Olha aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor. Quero olhar nos olhos de vocês. Quero olhar nos olhos de vocês. Eu não sei quem convidou vocês para estar aqui. Eu não sei qual foi a ideia de vocês em estar aqui hoje. Mas o que eu quero vos dizer é que o céu já tinha marcado esse encontro para vocês aqui. Um encontro de restauração, um encontro de renovo, um encontro para você celebrar um novo tempo, uma nova história. E nós precisamos selar isso como oração. Então olhe para mim agora e você vai repetir com as suas palavras, a igreja toda vai repetir. Vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra. E a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar, mudará a minha forma de te enxergar. Porque até agora eu achava que eu não era filho, mas a partir de hoje eu tenho a plena convicção de que o Senhor é o meu Pai. E por isso hoje eu reconheço que andei por caminhos que não agradava ao Senhor, mas hoje eu lhe peço perdão. Perdoa todas as minhas falhas cometidas por obras, por palavras, por pensamentos, e hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Repita comigo: eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente com o Senhor. Aleluia! Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Chega aqui bem para frente, chega aqui. Aqui ó, vem cá, mais para perto, vem cá mais para perto. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Preste bastante atenção, olha aqui para mim, pastor, olha aqui ó. Eu tenho orientações para dar para vocês. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E como esse encontro já estava marcado, nós também preparamos uma festa para vocês. Então eu vou contar até 3. E no 3, vocês vão olhar para trás, que nós temos uma festa preparada para vocês. Não temos, igreja? Não temos, igreja? Então tem festa aqui ou não tem festa? Tem festa aqui ou não tem festa? Me ajuda a contar. 3.
somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Declare Senhor. isso. Uma família, Declare isso. vivendo um compromisso. Cante para a pessoa que está do seu lado. Olha aqui eu cantando para o grande fotógrafo. amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado e canta para ele. Canta para ele. Canta para ele. Canta pra ele, canta pra ele, meu irmão, canta pra ele. Fala pra ele que ele é precioso pra você. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ah, se é pra ele, pode ser mais forte. Se é pra ele, pode ser mais forte. Se é pra ele, pode ser misturado com glória a Deus, com aleluia, com brados de vitória. Ei! No ambiente em que Jesus está, quem chega doente sai curado. Quem estava perdido é encontrado. Por isso é motivo de celebrar. Vamos celebrar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Grande Cacá, uma bênção, muito obrigado por esse tempo, por esse momento. Já é a terceira ou quarta vez? Meu Deus, já até perdemos a conta, é verdade? Um abraço na Júlia, uma pena que ela não está aqui, né? Na próxima eu vou deixar você entrar assim, isso mesmo, ela tem que vir também junto, né? Muito bem, que Deus continue abençoando você, a sua família, tá? Seu ministério, com certeza, por onde passa, deixa o rastro do amor de Jesus através do Evangelho. Evangelista nato aí, né? Fala de Jesus em todo lado, né? Coisa boa. Quem está feliz aí com Jesus? Meu Deus, é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. Senhor, graças nós te damos, Pai, por este culto, por este tempo maravilhoso, Pai, que o Senhor preparou para que pudéssemos, Pai, sair daqui refrigerados. Saímos daqui, Pai, amados, Pai. Saímos daqui, meu Deus, com a nossa esperança, com a nossa fé totalmente renovada, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. Que tenhamos, Pai, uma semana, meu Deus, extraordinária. Uma semana recheada, uma semana inundada da presença e do favor do Senhor, Pai. Tudo aquilo que nós colocarmos as mãos durante essa semana, o Senhor vai gerar prosperidade. Onde nós colocarmos os nossos pés, o Senhor vai nos dar por herança, Pai. E nós vamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Uma boa semana. E você que está em casa, que honra, que privilégio, mais uma vez podemos celebrar as minhas mãos levantarei. Mas não fiquemos eu por aí. canto de Você que não veio agora pela manhã, logo à noite, eu às canto 19 de horas, chega mais alegria, eu te cedo. louvarei. Eu tenho uma palavra do céu para viver, as O minhas novo mãos já é uma levantarei. realidade. Você quer acessá-lo? Vida. Ei, presta bastante atenção. Tu és a O minha novo vida, já é uma realidade. Você quer acessá-lo? Eu vou te dar 5 ferramentas bíblicas para você acessar o novo de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. O segundo semestre será incomparável com todos os outros que você viveu. Portanto, eu espero com você logo às 19 horas num culto que será maravilhoso.
traga pelo menos mais 100 junto com você. E vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe e uma boa semana.